Olá, gente! Iniciando aqui mais uma edição do nosso Papo Máximo, o podcast que recebe sempre os melhores convidados, compartilha sempre conteúdos relevantes. E hoje estamos tendo a honra, o prazer e a alegria de contar com essa minha amiga de longa data, filha de uma grande amiga, né? Muito conhecida, muito querida, escritora, Onilja Braga, Simone Vaz, psicóloga. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. Tudo bem? Tudo bom? Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu acredito que é uma iniciativa de um programa que traz conhecimento, variedade para as pessoas de Nova Serrana e do Brasil inteiro. Então é uma honra estar aqui e poder estar contribuindo, né, com alguns pontos que nós vamos estar discutindo hoje, aprendendo. Eu fiquei muito feliz quando a gente se encontrou e você comentava a respeito dos convidados, do conteúdo, né? Da Sim. valorização que o espaço proporciona aos profissionais. É isso mesmo? Sim, isso eu acho muito importante, porque através de pessoas que a gente conhece, que têm sucesso, que fizeram uma carreira, que às vezes chegaram em Nova Serrana, porque assim, Nova Serrana é uma cidade que ela abraça a população. Então a pessoa ela vem de fora e ela consegue literalmente transformar a vida dela. Ela muda a história de vida dela se ela quiser mudar a história de vida. Então quando a gente vê profissionais como eles se desenvolveram aqui na cidade. Como a gente pega aqueles empresários mais antigos, outro dia você trouxe o Dimas, né? João do Exatamente. Dimas, aqui, e conta aquela trajetória, isso serve de inspiração no meio de tanto caos que a gente tem na mídia, né? De tanto conteúdo que não leva a nada, Exatamente. você traz inspiração para os jovens, para as pessoas que às vezes naquele dia estão passando por uma dificuldade. Aí vê lá a história do Dimas, o que ele passou, como é que foi, pega o outro empresário. Às vezes alguém, por exemplo, outro dia eu vi que você trouxe uma médica que trata da pele. Isso é interessante, porque você vê, você aprende, traz conhecimento. Você trouxe a Simone Pacheco, né? Então Exatamente. você vê assim, o como ela se transformou e está se transformando. Então, sempre existe a oportunidade da gente escolher voos diferentes para a nossa vida. Falo sempre assim, a vida ela é curta, mas ao mesmo tempo ela é longa. Numa mesma vida, dá para a gente fazer várias vidas. Não é porque você começou de um jeito que você precisa terminar daquele jeito. Então, é uma oportunidade, né? De trazer com qualidade, né? Com respeito, credibilidade, pessoas da cidade, que eu acho isso também é fantástico, porque às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho, né? Que tá bem longe. E É. esquece de valorizar as pérolas que a gente tem. E cada um com sua história, né, o Sim, Simone? Cada um com sua história, né? é, Muitos vieram lá de baixo, né? Vieram em busca de sim, oportunidade e conseguiram, como você citou, sobressair, né? sim. É isso. Antônio Júlio esteve aqui dias atrás para divulgar o leilão de gados da festa São Sebastião. Ele participou pouco, falou pouco, veio com o filho dele, e todo mundo estava falando, leva, eu gostei, calçados Ferma. Esteve aqui, se eu não estiver enganado, né? Acho que é Antônio Júlio mesmo. Obrigado pelo carinho. Eu citei a sua mãe como referência, né? Que fez muito Sim. sucesso. Como é que está a sua mãe? Fala um pouquinho É. da sua história, Simone Vaz. Olha, minha mãe é muito interessante. Porque desde que eu me entenda por gente, ela sempre gostou muito, ela sempre foi uma pessoa mais leve, né? Sempre foi uma pessoa mais leve no sentido da arte, de Deus, da natureza, muito. Quando ela começou a escrever, apesar que ela tem poucos livros de adulto, ela mudou a trajetória dela e foi para a área infantil. Então, ela tem uma preocupação muito grande com as crianças e com o conteúdo que as crianças estão tendo Nossa, acesso. certo. E é tão interessante, hoje em dia, minha mãe ela lançou um livro ano passado, que é A Árvore. E esse livro foi escrito, ela está com demência vascular cerebral, hoje em dia. Mas mesmo assim, quando ela pega o livro, que ela fala, nossa, é meu, e ela não lembrava, né? Todo dia ela pega várias vezes no dia, ó, quem escreveu? Ó, fui eu. Parece aqueles filmes de comédia. Ela sempre fala assim, Simone, tem que distribuir nas escolas. As crianças precisam ter acesso a essa história que é muito bonita. Então, ela sempre teve um compromisso social muito grande com a educação. Sempre valorizou a educação. O tempo inteiro da vida dela e até hoje.
Você vê que é um princípio, um valor que ela tem tão grande, dela tá esquecendo de tudo, a parte da educação, a importância da leitura ainda permanece. Ela escreveu quantos livros? Foi autora de quantos Editar, livros? olha, sem editar, ela deve ter uns 30 livros. Nossa, muita Mas coisa, muitas obras. editado, eu acredito que ela tem uns 10. Porque a minha mãe é extremamente perfeccionista. Então, uma frase do livro, um verbo, aquilo ali foi pensado historicamente, antropologicamente. Sabe? Qual seria aquela palavra mais perfeita para ficar ali naquele lugar? Cuida dos mínimos Os mínimos detalhes. detalhes. Então, cada livro foi assim, muitos anos, até ela falar agora tá perfeito. Esse da árvore foi rápido. Por quê? Ela escreveu ele, não lembrava mais que escreveu, mas foi o último. Então, quem executou ele todo foi o Reginaldo Silva, né? Que faleceu, né, esse ano. Professor Reginaldo Professor Silva. Reginaldo Silva. Recebi o irmão do mesmo aqui dias atrás. Eu vi o podcast com eles aqui. Então, assim, o Reginaldo, ele cuidou da parte de ilustração, que era ela, dedicatória, toda a estrutura, diagramação, o que ia ter em cada página, seria ela, ele fez tudo. A história ela escreveu. Tá certo. E você é natural de Nova Serrana, sua família? Sim, é. Eu nasci em Recife e com 1 mês de idade eu vim para Minas. Então, eu tô com 46. Então, eu me considero mineira. O pessoal não Em gosta Nova de Serrana, anunciar a a idade. idade. É. Em Nova Serrana, eu tô aqui já tem 38 anos. Então, assim, eu não nasci aqui, mas eu me Se considero considera, daqui. né? Mas a família da minha mãe é do Nordeste, do meu pai, ela é praticamente toda de Bom Despacho. E você tem um irmão que mora no exterior? O Tem o André? André, tem o André. Saiu do Brasil há muitos anos, hein? Tem mais de, deve ter uns 12 anos já Deixou que ele muitas mora. amizades por aqui, né? Bastante. Tá E certo. deixou família aqui, né? Assim, os parentes, né? Família dele, que é a Isaura, né? Uhum. Esposa dele. Tem os sobrinhos meus, nossa, que eu amo de paixão. E você o visitou dias atrás? Gosta de viajar, Sempre né? que posso. Viajar, não sou uma pessoa assim, eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar porque eu acho que com as pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto. Porque você constrói memórias felizes. É o que a gente vai levar dessa vida, né? Tá certo. E a psicologia chegou de que maneira em sua vida? Foi muito interessante. Eu lembro que eu devia estar com os meus 19 para 20 anos. E eu queria fazer um curso superior. Eu sempre gostei do tema. Hoje em dia, claro que a gente tem um conhecimento muito maior do que a psicologia, Mais amplo, né? mais amplo. Antigamente, a gente achava assim, que se a gente olhasse para o lado, perto de um psicólogo, ele sabia os nossos pensamentos. Era quase quem fazia psicologia, algum poder, né, extraterrestre. Então, queria muito fazer, só que não tinha em Nova Serrana. Só tinha nas cidades longe. Na época, tinha só em Belo Horizonte. Então eu falei, é muito longe para me fazer. Eu tava com o André Felipe, era bebê, então não tinha como. Eu fiz 2 anos de administração na FANS, a primeira da FANS. Logo em seguida eu descobri que abriu em Bom Despacho, na Unipac. Fiz 2 anos, mas não funcionou porque era à noite, menino pequeno, tinha que pegar a estrada. Naquela época não tinha esse poder da comunicação, essa facilidade que a gente tem. Tranquei durante 5 anos. 5 anos ela ficou trancada por como fazer. Aí teve um dia, que é muito interessante essa história, que a gente passa por momentos da vida de ressignificação de muita coisa, de mudanças de rota. E eu tava conversando com meu pai. Meu pai falou, vou te dar uma sugestão. Me fala o nome do seu pai. Geraldo Simão Vaz. Geraldo Simão. É. Geraldo é Bom Despacho? É de Bom Despacho, é. Sim. Pode concluir, meu amigo. Aí o que acontece? Aí ele falou assim, vou te dar um conselho que uma irmã minha deu, a dos anjos, pra mim, há muito tempo atrás, quando ele tava precisando ressignificar, fazer uma mudança de rota na vida dele. E aí a tia dos anjos, segundo meu pai, contou pra ele, ó, você vai ficar 30 dias, ao invés de pensar no problema, pensa no que te faz feliz e no que te dá prazer de fazer todo dia. E ele fez isso e diz ele que funcionou, foi uma virada de chave pra vida dele. E aí ele me passou essa tarefa de casa.
E aí, quando ele me passou, eu falei, pai, já sei, eu quero terminar minha faculdade de psicologia. Eu gosto muito do assunto, eu gosto de ler livros. Nunca me distanciei disso nesses 5 anos. E ele falou, não, então você pode fazer, eu vou te dar todo o apoio que você precisa. André Felipe estava, então, com 8 anos. Aí eu terminei o meu curso em Divinópolis. Aí eram para fazer só 3, né? 4,5, por causa da... Praticamente fiz tudo de novo. Aí eu fiz de manhã. Então funcionava, porque antes à noite chegava em casa 1 da manhã. Era complicado. Mas enfim, então eu sempre gostei muito do tema. Muito. Sabe? De entender como a mente funciona, de entender o que leva uma pessoa a agir de uma maneira, como leva uma pessoa a agir de outra. Porque também não é só a pessoa. A gente olha, uma floresta feita de árvores diferentes. Então, quando você pega a humanidade é uma grande floresta. Cheio de seres humanos únicos. Cada um com uma história, cada um com um anseio. E todo mundo caminhando na estrada da vida para uma evolução espiritual, física, psicológica. Então, esse mundo mental, né, psicológico, sempre me fascinou muito. Mas não foi fácil, igual eu tô contando a trajetória, né? Quando a gente tem um sonho, a gente tem que persistir. E nem sempre vai ser fácil. Ô, Simone, como você vê o conceito, a adesão das pessoas eh, junto à psicologia? Olha, ainda existe, eu vejo que melhorou muito, mas ainda existe muito preconceito. A pessoa fala, eu estou fazendo um tratamento com a psicóloga. Ainda existe um pensamento pesado, como se quem buscasse a psicologia fosse uma pessoa fraca. Não. Quem busca o psicólogo é uma pessoa extremamente forte, que ela tem coragem de olhar para a dor dela, ela tem coragem de olhar para a fraqueza dela, e ela tem coragem de olhar e falar: eu vou resolver esse Então, problema. é o contrário. É o contrário. Só pessoas extremamente fortes vão buscar um tratamento. A maioria da população ou não tem conhecimento, vive isso, é frescura, não precisa, eu sei, eu me vi, sabe? Só que a vida, ela sempre pode ser melhor, né? A gente tem Deus, e Deus quer a gente muito feliz, muito saudável e muito alegre. Então, se a sua vida não tá feliz, alegre e saudável, você pode prestar atenção que existe como sim melhorar. Às vezes você não sabe como, às vezes você tá acostumado. Sabe a zona de conforto? A vida é assim, não é assim. A vida ela pode ser melhor. Você pode ter um bom relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, na sociedade. Você tem o direito de alcançar o seu sonho. Só que a gente tem entraves emocionais, é porque, abrir um parêntese aqui, porque funciona assim, por exemplo, como o psico, né, a mente, ela tá aqui, a gente não vê, né, não é um dedo, não é um coração, não é um olho, a gente acha que não existe. E aí as pessoas acham que é frescura. Mas ela existe e muito. E o cérebro e o corpo inteiro tá meio que subordinado a esse psicológico, a essa maneira de ver o mundo. Da mesma maneira que uma pessoa que tem um problema no coração, ela precisa ir num cardiologista, uma pessoa que tem certos tipos de dificuldade, está enfrentando algum transtorno, ela precisa de um psicólogo. É um médico da alma. Isso é real. É tão real que muitas vezes o adoecimento físico, ele não se originou no físico, ele se originou no psicológico da pessoa. Foi bombardeando aquele coração, aquele pulmão, aquela pele, né? Tem gente que enche de espinha, inflama toda, tem gente que sente dor nas articulações, uma inflamação horrível, porque ela abarca pega certas coisas para ela, desenvolve certos traços psicológicos que vão adoecer o corpo. Então seria o inverso. Então, assim, a adesão hoje em dia melhorou muito, mas ainda é muito baixa. Até porque muitas pessoas acham que psicologia é tipo autoajuda. Autoajuda não tem nada a ver. E, infelizmente, a nossa população brasileira em geral, a vida do brasileiro, ela é boa, mas ela é difícil, né? Quando a gente vê o custo de vida, é complicado. Então, infelizmente, o acesso a um tratamento psicológico
ainda fica bem limitado. O SUS tem, mas é muito precário, a fila é muito grande. Às vezes os profissionais têm profissionais excelentes, mas às vezes não são tão bons. Quando você vai para os particulares, tendo em vista o valor do salário mínimo, para a maior parte da população, é puxado. Mas eu falo assim, é um valor que compensa você separar aquele dinheiro todo mês e investir? Sim, porque você trabalhando o seu mental, o seu psicológico, você vai conseguir cumprir as suas metas, você vai avançar. Então, para a sua carreira profissional é boa. Você vai ter mais dinheiro lá na frente. Você vai ter melhores contatos, melhores relacionamentos, porque você é uma pessoa mais saudável, E uma vida mais leve também. uma vida mais leve. Hoje está tudo, Então, muita pressão, né? Muita muito. cobrança, né? O ser humano, ele pensa, o ser humano está sendo bombardeado o tempo inteiro, milhões de ideias. Simone, hoje escolhemos aqui a questão do estresse, que faz parte, né, da vida de todos nós, infelizmente. Estresse e ansiedade é o mal do século? Olha, é o mal do século, principalmente essa tecnologia que a tecnologia ela é muito boa, mas ela não desacelerou e não tirou o serviço. Parece que aumentou. Então, cada vez você corre mais. Agora, quando a gente pega a nível de países, o Brasil é considerado um dos países que tem a população mais ansiosa. Olha como isso é sério. E quando você pega a porcentagem dos jovens que tem algum tipo de transtorno, ansiedade, depressão, é mais de 80% dos jovens. O número de jovens 18 estão fazendo de algum remédio para dormir, para se manter ansioso no dia. Porque antigamente, quando você vê a sociedade, o que era sucesso antigamente? Há 30 anos atrás. O que era falar assim, aquele homem é um homem de sucesso, aquela mulher é uma mulher de sucesso? O que era? Casar, ter muitos filhos, Esperando sua resposta. casou, já tá com sucesso. Uhum. Tem muitos filhos, você era uma pessoa de sucesso. Se você pudesse fazer um curso anterior, então, nossa, é o ápice. Hoje em dia, você tem a faculdade, você tem a pós, você tem não sei o quê, você tem não sei o quê, você pode ser qualquer profissional, antes era restrito. Então, a ansiedade e o estresse é o mal do século. Porque veio de encontro com toda essa tecnologia, com toda essa mudança que tem, com os estreitamentos dos laços, né? Falo dos laços assim, você tá aqui, você conversa em tempo real com a pessoa que está na China. Então, a amplitude de quem você conhece, a amplitude de troca de cultura, ela é muito grande. Que era certeza não é mais, né? Porque você tem um costume, você vê o outro fazendo o seu oposto e dando certo, funcionando. E às vezes tendo até mais sucesso do que você. Então, isso tudo gera um adoecimento. E a ansiedade, que eu acho que primeiro, para o pessoal entender bem, é o seguinte: tem ansiedade, tem estresse, eu vou colocar aqui também o medo. Essas três palavrinhas fazem parte de um sistema de defesa do corpo humano, nosso cérebro. Se não existisse ansiedade, medo e estresse, nós não estaríamos aqui como seres humanos. Então, se uma pessoa chegar para você e falar assim, eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo, eu nunca me estresso, corre dessa pessoa, porque ou ela é um psicopata, ou ela é um sociopata, ela tem algum problema muito Então, o grande. medo tem a sua importância. Demais da conta. Sério? Ele foi necessário para que a gente chegasse aqui e ele é necessário para que a gente continue. O que é o medo? Vamos separar os três, eles fazem parte da mesma família. Então, imagina assim, três irmãs. É a ansiedade, o medo e o estresse, tá? São três irmãs, muito unidas, inseparáveis. O que é o medo? O medo ele é algo concreto. Por exemplo, a gente está aqui na sala do podcast, de repente entra uma cobra ali. Medo real e tem a cobra. Então, o que nosso corpo vai entender? Perigo, sinal de alerta. Aí, o que vai acontecer? Estresse. Bioquimicamente, nós vamos ser invadidos, como se te dessem injeções de neuroadrenalina, de adrenalina e de cortisol. Para quê? Se tem perigo, a gente precisa sobreviver.
Então, minha pupila vai dilatar, eu vou prestar atenção nos sons, de onde vem o vento, como é que a gente vai sair dessa sala, como é que a gente vai matar aquele bicho que entrou aqui. Então, eu vou conseguir me pendurar de repente ali na lâmpada, coisa que eu não faria normalmente. De repente, a pessoa consegue quebrar uma janela, uma força que ela não tinha e ela tem. Por quê? Porque esse processo bioquímico vai fazer com que o seu coração acelere, que o seu pupilo dilate, com que o seu corpo mande energia, fluxo sanguíneo maior para as pernas, para você correr em alta velocidade. Você já deve ter ouvido falar, tipo assim, de mães às vezes que viram super-heróis por salvar seus filhos, levantar carro, de se pendurar num lugar. O que é isso? É o sistema de defesa. Pessoas, às vezes, que fogem nadando, em situações de guerra, né? Escalam uma montanha que não sabe como é que aquele joelho que sentia dor subiu aquela montanha. Isso é o sistema de defesa. O ser humano lá atrás, desde a sua existência, ele sempre precisou muito do sistema de defesa. Então, o medo concreto. A ansiedade, ela não é concreta, ela é imaginativa. Tipo assim, tem a cobra, aí o que você pensa? Ela pode me picar, ela pode se enrolar em mim, ela pode me dar um bote. Será que ela vai prender nessa mão? Será que ela vai prender nessa? Tá vendo? Não é concreto. Concreto é o animal. Então, a ansiedade, ela tá mais nesses pensamentos. Como que a gente vai sair daquela situação? Ela promove o quê? Movimento rápido seu. E por que você consegue fazer com que essa ansiedade funcione e esse medo funcione? Através da explosão de estresse, que é uma explosão bioquímica. E aí é muito importante a gente abrir um parênteses, quando às vezes a gente tem um parente que fala assim, eu tô com ansiedade generalizada. E a gente fala, nossa, que frescura. Ou tô com síndrome A do pânico. resposta de imediato é essa, né? Não é? Frescurais. Fulano tá com síndrome do pânico, diz, não dá conta de trabalhar, não, olha lá, preguiçoso. Infelizmente. Não é? Pessoa preguiçosa, exatamente. Se um médico chegar aqui e te aplicar uma anestesia, você não vai pagar? Sim. Vai? Quando essa explosão bioquímica invade a corrente sanguínea, você não tem controle mais. Sua pupila vai dilatar, quer você queira ou não. Você já está falando da causa, né? Da causa. Sim. Seu rosto vai ficar vermelho, querendo ou não. Toda essa ansiedade, tá vendo? A ansiedade, o medo e o estresse são irmãs. Das causas, sim. Uma ajuda o outro. Lá atrás, a gente precisava muito para matar animal, dormir na caverna. Era um mundo muito mais estressante se a gente pensar 100, 200, 300 anos atrás. Né? Então, o sistema era sempre ativado e necessário para a gente chegar onde a gente chegou. Porém, o que aconteceu? Essa parte primitiva de defesa, esse sistema de alerta, ele continua existindo hoje. O problema da ansiedade, do estresse e do medo é quando ele quebra o termômetro e uma formiga vira um mamute. A mesma coisa, vamos voltar agora para o nosso sistema de defesa. A gente vive no mundo hoje. E a gente, claro, a maior parte da população, a gente vive em casa. Você precisa de um remédio, você vai na farmácia, o remédio já está pronto, você tem que descobrir qual país que tem remédio, né? Você tem uma cama, você tem um colchão. Então, você tem uma vida mais fácil, onde você não precisa ser tão instintivo nas suas reações, sabe? Entrou alguém, você mostrava, né, uma espada. Você não precisa tanto disso mais. Você está num mundo civilizado. Só que quando a gente começou... Mostrava uma espada, um facão, uma garruchinha, um canivete. Era um canivete, né? Uma flecha, não é? Exatamente. Tipo, aquele estranho ali. Uhum. Então, o medo, a ansiedade, eles continuam fazendo um papel importante. Quando você vai atravessar uma rua, aí lá vem. O estresse já põe você mais atento. Você foi em Belo Horizonte, aquelas ruas cheias de carro, não é? Você já olha para um lado, você olha para o outro. De repente, você for pegar num susto, um carro, você pula para trás de repente. Isso é seu sistema de defesa. Isso é sua ansiedade. Então, a ansiedade é um medo, é um estresse que te provoca a vida, o movimento. Então, te empurra para você fazer um curso, aí você fica ansioso, será que eu vou passar na prova? Mas você vai, ela não te paralisa. Como que é o problema da ansiedade e do estresse que faz mal? Quando paralisa, você não consegue mais dar prosseguimento ao seu sonho, às suas metas. E aí é onde a gente vai ter
os transtornos. Que aí, por exemplo, dentro da ansiedade, a gente vai ter um TAG, uma ansiedade generalizada, a gente vai ter um TOC, uma síndrome do pânico, que às vezes a pessoa não sai de casa. Ela não consegue ir para uma faculdade, ir para o trabalho. Ela não consegue. Mas essa síndrome do pânico, ela surgiu agora, na última semana? Não. Quando você vai ver o histórico daquele paciente, tem ali 2, 3 anos que ele está vivendo alguma espécie de problema. E o estresse entrou em ação. Acontece, a vida ela é dura. A vida ela traz coisas ruins, né, pra gente. Tá na caminhada, tem hora que você passa pelo deserto. Só que tem hora que você não sai do deserto. Parece que você ficou, né, tinha o povo lá de Israel 40 anos no deserto, você não consegue sair. E aquilo ali vai gerar um adoecimento. Por quê? Coisa você ter essa bomba neuroquímica hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, seu cérebro, seu corpo suporta aquele tanto de injeção, né? Suas injeções, né? Internas. Mas quando você passa momentos de decepção na sua vida, muito constante, sabe aquela pessoa? Cada hora é uma decepção, cada hora é uma bomba, cada hora é uma tristeza. A pessoa casa, aí o casamento não dá certo, aí a mãe morre, sabe? Uma sequência de problemas. Vida difícil. Uma vida muito difícil, ou descobre uma doença, logo em seguida descobre outra, logo depois descobre outra. Então, nada é do nada. Tem uma história antes. Então, essa história veio e agora ela manifestou a síndrome do pânico, uma TAG, um estresse pós-traumático, um toque. Então, ela vai se manifestar no meio do trabalho, às vezes, uma síndrome de burnout, né, que é um estresse ligado 90% ao dia a dia daquele trabalhador naquela situação. A gente vê isso muito, por exemplo, com médicos, enfermeiros, professores sendo afastados, é um número imenso, porque sucumbiram. Porque o seu corpo ele não vai aguentar, seu coração não vai aguentar acelerar todo dia, sua pupila dilatar todo dia. Como? É uma explosão de defesa muito grande. Mas quando você está exposto a muito problema sempre, todo dia, todo dia, todo dia, você vai pifar. Quando você pifa, esse sistema entra em colapso. E aí vem as doenças. Aí muito difícil, você não dá conta sozinho. E uma ansiedade aqui normal que a gente tem, que você vê que ela começou a descompensar, ela vai virar um transtorno, um dos transtornos de ansiedade. Ela vai virar uma depressão. Olha que interessante. Uma depressão não veio do nada. Sabe? Quando você empola aqui, ele já fez de tudo lá dentro. Quando seu coração pifa, gente, tem anos que ele tenta desentupir as veias da porcaria que você comeu. Sabe? Quando chega a parar. Então, o que que você vai separar? Eu tenho ansiedade? Todos nós temos. Mas o que você tem que prestar atenção é o quanto essa ansiedade, esse estresse está atrapalhando a sua vida ou está te Ansiedade é paralisando. algo normal em nossas Em nossas vidas. vidas. É o É nosso sistema aceitável. de defesa. É aceitável. Você tem que O ter problema é o nível, né? o O grau nível, de o ansiedade. grau. Uhum. Tá certo. Exatamente. Muita informação, Simone. Muita. Mas é uma tarefa fácil descobrir que a gente está vivenciando tais problemas. Descobrir. Olha, descobrir, Você eu está acredito. excedendo. Olha, descobrir, eu acho que todo mundo sabe. Descobrir quando aquele paciente, até quem está nos ouvindo, a gente sabe aonde a gente está com os processos. A gente presta atenção. Agora, tratar é outra coisa complicada. Aí Por são quê? N desculpas, né? N desculpas. E uma das desculpas até é isso é bobeira, isso é frescura. Até o dia que a doença bate na porta. Não consegue mais ir para o trabalho, seu rendimento no trabalho cai, você não consegue terminar uma faculdade, você não consegue tocar um casamento adiante, entendeu? Ajudar um filho. Aí você vai buscar ajuda no médico.
Quando você tá assim, completamente assim, destruído já. E vem crescendo o número de pessoas com ansiedade. Mesmo com Muito. profissionais competentes como você. Demais. Muito. Por causa da questão de não levar tão a sério o que é ansiedade. As pessoas, elas não se conhecem e elas não conhecem os seus limites. Elas não conhecem nem o que é pertence a ela e o que pertence ao outro. Isso gera muito estresse nas relações, né? Então, são poucas as, digamos que é um funil. São poucas as pessoas que vão chegar no psicólogo, são poucas as pessoas que vão dar prosseguimento. Por quê? Um psicólogo não é como imagina um médico que você vai e ele vai te passar um remédio, por exemplo, para um antibiótico, vai resolver, não vai? Você vai tomar lá 15 dias e não vai sarar? Não dependeu de você fazer nada, você tomou ali amoxicilina. Um tratamento psicológico não funciona assim. Mas se usa Significa muito desse método, qual? desse do remédio, do medicamento que você falou, o paliativo? Não, não. Não? Não, eu Você quero está dizer só o seguinte, que exemplificando, é né? exemplificando. Então, um tratamento psicológico existe um comprometimento daquela pessoa de querer se conhecer, de investir nela, de mudanças de hábitos, de mudanças de crenças, para que ela possa vencer aquele transtorno, vencer aquela doença, ou para que ela não chegue a adoecer. Então, exige um comprometimento. E às vezes você recebe, a gente sempre recebe, por exemplo, um paciente que chegou com um transtorno de ansiedade generalizada aqui. Em 3 anos, o paciente está adoecido. Ele tem 40 anos. Ele ignora a É situação. uma sessão que vai resolver? Não existe. Não tem como. E como lidar, administrar isso? Porque tem a questão do imediatismo, né? Todo mundo Imediatismo. quer para ontem, né? Todo E mundo quer parece para que é um ontem. tratamento a longo prazo. A longo prazo, médio e longo prazo. Então, o segredo é o seguinte: quando você começar a melhorar, é onde a pessoa larga, não pare. Continue. Porque quando geralmente os pacientes chegam num momento de crise no consultório. Então, você trabalha, você ajuda, a pessoa fica ali um tempo, né, com você. Quando a pessoa melhora, ela tende a afastar. Ela tende a se afastar daquele tratamento. Ela vai voltar de novo. Ela vai ter outra crise, porque ela não resolveu o problema. Só que aí você tem aqueles pacientes que ficam vindo e voltando, Oscilando. oscilando. É. E tem aquele paciente que vai fidelizar o tratamento, né? Então, assim, eu preciso. Ele vai toda semana ou de conforme vez no mês, ele vai estar ali. Depois ele vai dar a manutenção, Mesmo sempre que vencendo o for problema, ele necessário. dá continuidade ao Ele tratamento? dá Você continuidade. fideliza esse paciente? Sim, Que ele, bom. claro que ele vai ter alta, você vai finalizar ele, mas você vai pontuar situações da vida dele, sabe que ele tem que recorrer ao profissional antes que vire um problema. Por quê? Porque a vida, ela sempre traz surpresas, né? E o paciente, num tratamento, ele vai aprender a se conhecer. Ele vai conhecer maneiras de lidar com certas situações. Eu falo assim, quando a pessoa tem uma resiliência para a vida, uma resiliência maior, ela não adoece tanto mentalmente. Então, na terapia, a gente trabalha muito os enfrentamentos daquilo que é difícil para a pessoa. Porque o problema não vai deixar de existir. Só que existem maneiras de você Como lidar lidar com a com questão? aquele problema ali que aconteceu. Simone, você citou aí questão de crenças. Alguém pediu aqui para você abordar em uma próxima oportunidade sobre crenças limitantes. É possível? É possível e é tão importante essa parte de crenças. Crenças, bem resumido, de uma forma assim, bem didática. É um tema Tá? bacana? Demais, só para ficar a curiosidade. Você compra um telefone novo, você não baixa os apps, os Sim. aplicativos? Você baixa os aplicativos. As crenças são como aplicativos que foram baixados, só que você não sabe que elas estão no celular. E elas impedem o funcionamento de novos aplicativos que você quer baixar.
Então, às vezes, a pessoa quer alçar um voo maior, pessoa empenhada, pessoa trabalhadeira, ela estuda, ela tem conhecimento, ela não avança. A pessoa tem tudo para ter um relacionamento saudável e ela só arruma problema na vida dela e ela não sabe por quê, sabe? E por quê? As crenças. É muito rico essa área. Deixa eu fazer Muito. um pequeno comentário. E você, às vezes, sonha com algo, adquire, amanhã já está tudo normal, já não está aquela Já não tem empolgação mais mais. com um bem, por exemplo. Sim, crenças limitantes. Você já ouviu falar de pessoas que sempre que alcançam certo patamar financeiro, certo patamar de conquista, às vezes, né, de material, ela paralisa e ela não avança mais, mesmo com esforço, ou que dali ela regride até quebrar, aí ela chega ali, aí ela quebra e volta para cá de novo. Crenças limitantes. Aquela pessoa tem alguma crença ali que foi instalada, ela não sabe que crença que é, mas essa crença está comandando toda a vida e as escolhas. É algo muito bonito de falar. O pessoal pode sugerir temas, né, para os nossos convidados, os nossos entrevistados, através do 379-9108-8688. Estamos caminhando para o finalzinho desse podcast. Simone, quais são as estratégias eficazes para lidar com a ansiedade, minha amiga? Sim, olha, tanto para prevenção, como quem já está com ela um pouquinho descompensada, e também para quem já está paralisado, né? Pela O que ansiedade seria e pelo paralisado? estresse. Paralisada é aquela pessoa, por exemplo, que ela não está conseguindo mais ir para o trabalho, ela não está conseguindo mais tocar o casamento É a dela, o pessoa relacionamento preguiçosa, dela. Que vão falar considerada que é como preguiçosa e não preguiçosa. é, né? Ou que não tá querendo, na Vê essa verdade, pessoa. não Aham, queria e a sim. pessoa não consegue sair de casa. Ou aquele adoecimento físico, né? De um professor, de uma professora. O médico dá aquele atestado de 20 dias, 30 dias, e dá mais, e o problema não resolve. Enfim, primeira coisa de tudo, alimentação. Vocês não têm ideia do quanto a alimentação faz com que a gente consiga, o nosso corpo consiga lidar com as nossas adversidades, até com a nossa comunicação com Deus. É impressionante. Para ter uma ideia bem resumida, que eu não vou entrar nisso, que não tem tempo, eu não sou nutricionista nem nutróloga. Imagina um carro que funciona a diesel e você abastecer gasolina. É a mesma coisa. Então, a alimentação. Primeiro, comecei a ter isso aqui, o que eu estou me alimentando? Tirar açúcar, tirar produtos processados, tirar carboidrato. Segunda coisa, exercício físico. Precisa todo dia. Tem que ser inegociável. Algum tipo de exercício físico. Pode ser uma caminhada, 5 voltas no quarteirão. Terceira coisa, sono. Tudo que é difícil ser praticado, vocês recomendam. Difícil e barato, de graça. De graça. Porque alface, Academia, né? Ah, você falou de alimentação. comida natural mais barata, não é? Exercício físico, você não tem dinheiro para academia, gente. Vai para a pista de Cooper que tem aqui em Nova Serrana, faz uma caminhada, ainda conhece pessoas, não é não? Exatamente. Então, Ainda assim, rever os amigos, né? ainda rever, né? Então, assim, o sono é muito importante. O sono, a gente tem um problema muito grande, que até foi uma coisa que meu Aprofunda mais marido, nessa questão do sono do aí, que sono, tem uma amiga minha aqui que sofre demais de insônia. de insônia. Uma das coisas, isso foi até uma coisa interessante que meu marido instituiu lá em casa, como algo inegociável. E os estudos hoje apontam que isso é muito importante. Você não ter eletrônicos dentro do quarto. Então, quarto de dormir não é lugar para ter televisão, para entrar celular, para entrar despertador. Despertador é fora do quarto, você tem que levantar para desligar. Quarto é um lugar que você entra, apaga a luz, é um lugar para você dormir. Toda essa tecnologia Posso falar, desligar do mundo lá fora? Mais ou desligar menos do mundo isso. lá fora, sabe? O quarto ele tem que ser um santuário, sabe? Aquele lugar que você entra e essas coisas do mundo não entram. Então, desde a roupa de dormir, gente que chega e dorme com a roupa do trabalho, Nossa, entendeu? nem toma banho? Tem muita gente que faz isso. Não é Então, possível. assim, não tem esse ritual. Então, você tem que ter o ritual do sono. E o seu quarto tem que ser um local sagrado. Não é lugar de conversar problemas dentro do
quarto, ter discussões. Quarto, o sono. Isso vai te ajudar, entre outras questões, na questão do sono. Aí eu vou falar com vocês da água, da importância de beber água, refrigerante não é água, suco não é água. A água, quanto ela é importante para o nosso cérebro funcionar, para o corpo fazer a faxina. Inclusive, no sono é onde vai fazer a faxina das memórias que não precisam ficar arquivadas. Então, a pessoa que não dorme não fez a faxina. O sistema nosso de defesa, tanto que vai vasculhar, né, células com defeito, também vai selecionar as memórias que não precisa. Então, se essa pessoa não dorme direito, ela tem um acúmulo, às vezes ela até causa pesadelo nela à noite, de um monte de coisa. Mas é um assunto para sonhos, né? E tem profissionais especializados em Sonhos com sonhos. coisas ruins, negativas, Sonhos. pesadelos, esse negócio aí? Pesadelos, né? Aí, então, vamos lá. Então, a gente tem isso. A gente tem a questão da meditação. Meditação, as pessoas acham que é algo muito surreal, muito difícil de fazer. Meditação é extremamente importante para evitar demência e Alzheimer também, tá? O que pode ser uma meditação simples, que eu aprendi com uma médica? Você vai lavar as louças na sua casa. A dona de casa vai lá lavar as louças. Como é que geralmente a gente lava a louça? A gente põe um rádio, põe um podcast que a gente tá, a gente põe um audiobook, a gente tá conversando com alguém, não é? Só que aí você vai lavar a louça diferente. Claro que não é toda hora que você vai lavar a louça diferente. Quando você estiver lavando a louça, você vai só lavar a louça. Você vai prestar atenção na cor da espuma, na firmeza com que seu dedo pega num prato, se a superfície é lisa, se a superfície não é lisa, na temperatura da água que está chegando na sua mão, o barulho que a água faz quando você... o barulho da espuma. Isso é uma meditação do cérebro, isso é maravilhoso. Pode fazer isso lavando um boxe de banho. Para os homens, cerando um carro. Presta atenção nos movimentos, na cor. A gente não consegue fazer isso toda hora, mas se você fizer isso 10 minutos por dia, é fantástico. Vai te ajudar muito. Meditação. Então, a gente tem a meditação e aí a gente vem para a parte espiritual. É muito parte espiritual. Ela dá um esteio para tudo nosso na nossa vida. Eu acho muito interessante que Deus fala assim: não andeis ansiosos pelo dia que há de vir. Basta cada dia o seu mal. É isso. Você ter confiança em Deus e entender o que eu posso fazer. Então, aí a outra dica. Primeiro, o que é meu do dia de hoje? O que é meu? O que é meu é isso, isso e isso. Porque muitas pessoas, Ângela, elas adoecem, ansiosas, estressadas, quando a gente pede para ela listar o dia dela, metade do dia dela, ela resolvendo um problema que não é dela. Então, primeira coisa, o que é seu? E o que é de terceiros? O que é de terceiro? Separou? Aquilo que é seu, o que você consegue fazer no dia de hoje? E faça o seu melhor que você dá conta. Você fez o seu melhor? Pode não ter sido o que você queria, mas foi o seu melhor. Aceite, delegue, seja humilde para dizer: eu consegui isso hoje, tá bom. E a gente é muito orgulhoso. Então a gente dá conta de 5 coisas, quer fazer 10. Tem que baixar essa bola, sabe? Muitas vezes. E aprender a delegar, ser humilde para dizer: eu só dou conta disso. E humilde para falar: não. Isso eu não vou conseguir entregar para você essa semana. E entrega para Deus o resto. E aí a gente entra com a psicoterapia, você vê, tudo que eu falei é de graça, né? Tudo que eu falei não gasta 1 centavo. Né? Só seguir, né? Só seguir. E aí entra a importância do psicólogo, que é fundamental para você se autoconhecer, para você trabalhar suas crenças limitantes, seus pensamentos disfuncionais, porque dentro do tratamento você vai aprender mecanismos de como lidar nos momentos de ansiedade, nos momentos de estresse. Você vai aprender respiração, como respirar no momento de crise, no momento de pânico.
e entender, e às vezes até você vai precisar de um tempinho com um psiquiatra, se é uma pessoa que já está, né, bem adoecida, com o transtorno já instalado. Mas o psiquiatra, sempre que o psiquiatra estiver na sua vida, gente, o psicólogo tem que... Porque senão, você vai virar aquelas pessoas que só dormem com alprazolam, com Rivotril, durante 10 anos. Já vai começar aquele remédio que era para fazer bem, vai te fazer mal. Então, entrou o psiquiatra na sua vida, o psicólogo tem que entrar junto. Aí você vai ter um efeito. Eu diria que são esses pontos principais. E tá vendo que todos dependem da pessoa? É de si mesmo, né? A gente mesmo. Tá. Infelizmente, temos que encerrar, né? Devido à escassez de tempo. Escassez não, né? Finalizando aqui, agradecendo muito a sua participação brilhante, sanou diversas dúvidas em torno aí do estresse, né? Também da ansiedade, que você possa fazer parte desse espaço aqui. Já que você Agradeço muito. consumia, né, nosso conteúdo. Sim. Obrigado, Agora minha eu vou fazer amiga. parte. Contato para quem queira acessar a nossa psicóloga. Eu tenho meu telefone, né, profissional, que é o 37991468602. E as pessoas podem me achar no Instagram, podem me mandar perguntas, dúvidas, que eu tenho a maior alegria de estar respondendo, né? Que é o @simone.vaz, V-A-Z-Z. Maravilha. Obrigado, viu, pela participação. Prazer. Gente, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela companhia. Acompanhe a gente também pela Rádio 98.7 em Nova Serrana, Montense FM 102,9, TV Candidez em Divinópolis para toda a região e aqui no nosso Papo Máximo. Grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!